Provérbios de número 31. Aleluia. Não é costume, né, dos pregadores ler o capítulo todo, né, mas eu vou estar lendo porque é maravilhoso. Provérbios de número 31. Palavras, o título na epígrafe é Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Verso 1. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu? É uma pergunta. Como, filho meu? Como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas? Não dê às mulheres a sua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. No verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linha, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E com o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de sua mão. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as plantas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura, e sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz planos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Eu acho muito interessante esses versículos que vêm a seguir agora. Aleluia, verso 25. A força e a glória são a sua veste. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelos governos de sua casa e não come pão da preguiça. Levantam-se seus olhos e chamam
bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto de sua mão, e louvem-na nas portas as suas obras. Que maravilha, né? Vamos orar. Pai, abençoa teu povo, Pai. Dai-nos o conhecimento, o entendimento, Pai. Revela-nos, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, Pai, aquilo que necessitamos. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai, de uma forma maravilhosa, e que o Senhor possa continuar nos instruindo, ó Pai, naquilo que necessitamos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar glorificando. Eu quis ler este versículo todo, porque, temos o conhecimento que provérbios são 31 provérbios, 31 capítulos aqui, e ele é um para cada dia da semana, tem até para o dia 31. Então aqui nós podemos achar palavras de sabedoria dentro de cada um capítulo desse livro. E hoje eu confesso que eu estava procurando uma palavra para poder homenagear as mulheres, pelo seu dia hoje. E eu confesso que eu fui analisar a vida de Ana, mas não cheguei a um ponto positivo para trazer no dia de hoje. Eu fui analisar a vida do nosso Senhor e Salvador, que foi uma mulher maravilhosa, um exemplo de mulher, cuidou do nosso Senhor e Salvador, foi ali escolhida pelo próprio Deus para poder ter o nosso Senhor e Salvador, mas ainda não tocou no meu coração de trazer esse versículo, e eu fui procurando a vida de outras mulheres, e eu vi virtude em algumas mulheres da Bíblia. Por exemplo, uma das maiores virtudes que eu vi aqui na vida de uma mulher, foi naquela mulher que, quando Salomão foi julgar a causa daquelas duas mulheres, uma, o filho de uma tinha morrido e teve a outra que foi tomada, e quando levou ali para Salomão, Salomão falou: já sei, pega a criança, parte no meio, dá um pedaço para cada uma, e assim cada uma vai ter a sua parte. E ali aquela mulher, aquilo ali é um amor de mãe. Sabe qual o maior amor de mãe? A qual de dar o seu filho, mas para ver que ele está bem. A mãe faz coisas maravilhosas. Não, antes você dê o meu filho para esta mulher, que ele permaneça vivo, do que você vir a matar ele. Então Salomão falou: não, dá essa criança para essa, porque essa é a mãe. Entendeu? Foi uma sabedoria que Deus deu maravilhosa ali para o rei Salomão, para nos trazer esse conhecimento no dia de hoje. E nós vemos muitas passagens na Bíblia que vai ser relacionado à família, relacionado aos pais, relacionado à mãe. Por exemplo, por que o Senhor Deus nos deu um mandamento? Honrai pai e mãe, para que seus dias venham a ser prolongados na face da terra. Não foi por um acaso, porque Deus poderia falar assim: honra somente a mim, para que seus dias venham a ser prolongados na face da terra. Mas Deus colocou ali porque Ele viu virtude, na vida das pessoas, nas mães, nos pais, porque também existem muitos pais aí que cuidam dos filhos como se fosse mãe, porque infelizmente, a decorrer de situações, falecimento e coisa do tipo, o pai, ele vira o pai e a mãe, tem que cuidar mesmo, e tem que fazer aquele serviço todo ali, e nós temos esse dever, essa obrigação de honrar pai e mãe, porque por tudo que eles fizeram pelas nossas vidas. Porque muitas das vezes eu sou um que eu posso dizer que, quando eu era criança, os meus pais passaram, minha mãe em maior parte, passaram muitos problemas comigo, porque eu vivia sendo levado para o hospital, eu tinha problema de bronquite, eu tinha alguns problemas que eu sei que minha mãe com certeza ali, passou por um bocado, e quando nós é criança, toda criança, faz aquela bagunça,
faz aquelas artes, dá preocupação para as mães, para os pais ali, faz aquele trabalho todo, e ainda assim, a mãe quer o melhor para o filho. Né? Eu não sei como é que foi a vida do rei Lemuel, mas aqui nesta passagem, nesse capítulo 31, vai dizer aqui que a mãe do rei Lemuel deu a ele conselhos. E aqui ela veio falar para o filho conselhos. E assim nós vemos que nos dias de hoje, muitas mulheres estão aí dando conselhos em todo o tempo, não só aos filhos, mas também àqueles que consideram. Né? Quantos jovens aí a gente considera, quantos jovens a gente passa a ter um amor por eles e a gente cuida de alguma maneira, né? E ser mãe é isso, é cuidar, é amar, é tratar, é fazer, porque o exemplo do coração, Deus até toma um exemplo da mãe ali, de uma forma que muitas pessoas não entendem. Por exemplo, a palavra vai dizer, acho que é Isaías 42, 43, que vai dizer assim, ó, pode uma mãe esquecer o filho que teve? Né? Eu acho que é Isaías 42 ou 43, não me lembro exatamente. Pode uma mãe esquecer o filho que teve? Todavia, o Senhor de maneira nenhuma esquece de nós. Então, o que eu entendo nessa colocação? Deus, ele quis dizer assim, vocês entendem o que é o amor de uma mãe para com o filho? Ao qual muitas das mães é possível de entrar na frente de um carro, de uma bala perdida, vamos falar assim, para salvar o próprio filho. A mãe é capaz de entrar numa situação por exemplo, igual eu vi um tempo atrás, uma mulher que pulou dentro de um poço para salvar o filho que estava se afogando, e a mulher não sabia nadar. Eu também já vi situações, por exemplo, de uma pessoa que conseguiu até, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi essa história, até de levantar um peso muito grande, que normalmente não conseguiria levantar, só para tirar o filho de baixo. E dizem que tem uma adrenalina que dá no corpo em momentos como esse, que a pessoa faz coisas que não faz normalmente. Então Deus quis falar o seguinte: pode uma mãe esquecer de um filho? Mas Deus está falando aqui que até pode. Tem muita, infelizmente, né? Tem umas mães desnaturadas aí, né? Mas olhando nós, sabendo disso, pode uma mãe esquecer de um filho? É impossível a gente entender que uma mãe consiga esquecer de um filho. É impossível entender esse pensamento. Mas Deus está trazendo ao entendimento aqui, ainda que ela se esqueça, de maneira nenhuma eu esquecerei dos meus filhos. E Deus traz várias referências sobre vida de mãe e filho. Deus vem trazendo várias situações, mas assim, o que eu quero trazer hoje aqui, aleluia, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todas as mamães, pelo amor, pela perseverança. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, estava chovendo muito, minha mãe pegou o meu filho é mole, minha mãe pegou o meu irmão mais novo de um braço, me pegou no outro braço e foi levando a gente por e minha mãe era magrinha, e eu, meu Deus, hoje a gente pensa o que nossas mães não fizeram por nós. Quantas coisas, acordar de madrugada, levar para o hospital, levar para médico, né? E minha mãe cuidou de nós por um bom tempo sozinha, trabalhava, minha mãe passou mal no trabalho que ela teve uma vez lá, e a gente ali, ó, muitas das vezes dando trabalho. E se nós trouxermos isso aí para uma vida hoje espiritual, pensa você, na sua juventude, quanto trabalho você deu para os seus pais. Vamos resumir aqui, só para as mães. Foram muito, não foram? Pensa agora quanto trabalho nós estamos dando para Deus até o dia de hoje. É uma referência, não chega nem ao pé, mas Deus colocou, né? Pode uma mãe esquecer de um filho? De maneira nenhuma, até pode, né? Mas de maneira nenhuma Deus se esquecerá de nós.
Deus colocou todas as coisas de uma forma alinhada. Aqui nesta passagem, a mãe do rei Lemuel falou aqui sobre ele, para ele tomar cuidado com algumas coisas, foram algumas advertências: meu filho, toma cuidado com isso, né? É desse jeito, não é bom isso, não é bom aquilo. E depois aqui, dos versos 10 para frente, ele vai falar aqui, eu não sei quem é que fala daqui para baixo, uns dizem que não é o rei, uns dizem que é o rei, uns dizem que foi o outro, não sei quem escreveu. Eu entendo que do verso 1 até o 9, aparentemente foi que a mãe dele falou, foi ele mesmo que escreveu, a própria mãe. Mas aqui, né, do verso 10 para frente, não sabemos, mas ele vai falar aqui, ó: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede a de rubis. Está falando da mulher, claro, a mulher virtuosa naquela época era a mulher que cuidava da sua casa, cuidava da tua família, cuidava do teu marido e ensinava, porque naquele tempo a educação era a mulher que fazia para os filhos. O marido estava na rua, né, procurando ali o trabalho, granjear o salário, granjear o alimento, enquanto quem cuidava dentro de casa de tudo era a mulher. A mulher cuidava da educação dos filhos, a mulher organizava as coisas, a mulher trabalhava também. E aqui está dizendo aqui, nos decorrer dos versículos, se vocês lerem, que vai falar que a mulher, ela trabalhava, fazia panos, vendia, fazia uma coisa ou outra, tratava dos seus negócios e todas essas coisas aqui, ao qual aqui nós temos exemplo. Pensa só que exemplo maravilhoso. Olha, eu pesquisei em alguma coisa a mais para trazer alguma coisa mais profunda, mas esse foi um dos versículos, vocês leem em casa, e você vai ver aqui, Deus permitiu esse capítulo na Bíblia, de alguma maneira, para poder engrandecer a mulher nesse momento. Tem outros versículos também, como tem muitos versículos que homenageiam o ser humano, né, de várias maneiras, mas esse versículo aqui, olha, vai falar aqui, ó: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, eu vivo isso daqui, que eu vejo que muitas das vezes eu não quero levantar da minha cama, às vezes quando não tenho trabalho para fazer, para nada, eu estou ali naquela vontade de continuar dormindo. Mas chega em determinado momento, minha esposa levanta, vai lá, faz a comida, faz o café, faz o que tem que fazer, e eu penso aqui que se eu tivesse que fazer isso todo dia, eu não conseguiria. Irmão, o negócio é complicado. A gente às vezes pela luta faz, mas é ali mais ou menos no nosso tempo, na nossa hora, devagarzinho, quase parando. E eu dou honras e glórias à minha esposa, ainda que muitas das vezes a gente não consegue demonstrar, né? Que minha esposa ali, ó, vai lá, faz a comida, bota a roupa para lavar e organiza o que tem que organizar, e aí minha esposa, com toda a dificuldade que ela tem tido. E eu estou falando da minha, mas quantas mulheres estão aí fazendo a mesma coisa? Quantas mulheres estão aí, irmãos? Eu digo que é complicado, não é qualquer homem que faz o que a mulher faz. Não é. Não é qualquer homem que ali, ó, acompanha a mulher em tudo, ou chega e faz ali exatamente o que tem que fazer. E nesta data eu estou aqui para homenagear a mulher. Deus acima de tudo. Deus não esquece de nós, Deus está cuidando. Mas temos que reconhecer os benefícios de uma mãe, muitas das vezes mãe solteira, o que passa. Tá certo que tem algumas aí, né, destrambelhada da cabeça aí, né, mas é mãe também, não é? Não ri não, garoto, o negócio é sério. Tem algumas aí que é meio perdida da cabeça, né, que infelizmente eu vou falar, né, as mulheres de antigamente não se comparam com as mulheres dos dias de hoje, tá? Mas a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós estamos evoluindo com a evolução do mundo e estamos deixando muitas coisas a desejar. Pensa só, na sua época, eu não sei, mas na sua época, né? Se a senhora tem filha, não sei, a senhora ensinava ela ali a arrumar a casa, ensinava a fazer uma comida, ensinava a varrer uma casa, ensinava que a mulher, ela tem os seus afazeres de casa,
porque naquele tempo, né, hoje em dia está meio confuso as coisas, né? Hoje em dia as mulheres estão trabalhando, os homens estão ficando em casa, está meio complicado essas coisas, né? Mas naquele tempo não, a mulher estava dentro de casa e os homens estavam trabalhando, não é? Aí, né, aí as mães ensinavam ali, minha filha, olha, quando você crescer, você vai arrumar um marido trabalhador, né? E ali educando que você arrume um homem trabalhador, não vai pegar um que fica aí à toa nas esquinas aí não, porque, meu irmão, eu vou falar, hein? O que tem de mulheres hoje com a cabeça meia, acho que é parafuso frouxo, não sei, porque as mulheres estão escolhendo homens à toa, homens que não trabalham, homens que vivem uma vida, muitas das vezes, desonesta, e só Jesus na causa. Tudo isso Deus nos dá os conhecimentos, irmão. Infelizmente o inimigo cega os olhos. Tem mulheres aí que são cegadas pelo inimigo, por quê? Porque não dá valor à palavra de Deus. Porque se lê a palavra de Deus, Deus liberta, Deus mostra. Vai ver lá, aqui em Provérbios mesmo, vai estar dizendo lá, ó, lá Provérbios 6, vai ter com a formiguinha o preguiçoso, não é? Mas o que tem de mulher escolhendo homem preguiçoso só porque é bonito, né? Só porque é musculoso, só porque, né, muitas das vezes aí, só Jesus, só misericórdia. Mas naquele tempo não, eu sei que naquele tempo não era assim. As mulheres estavam ali junto com as mães, aí lavava a roupa no tanquinho, né, no esfregação lá, né, e em muitos lugares tinha que ir até no riacho, buscar água para fazer comida, né, e fazer todas essas coisas. Eu entendo, irmãos, eu sou novinho, mas eu entendo um pouquinho, eu não vivi essa época não, tá? Mas vou falar, eu quando eu era jovem, não é para mim engrandecer. Eu vivi. Aí, ó, tá vendo? Pula. É, exatamente, claro que, né, quem mora numa área mais rural, quem mora quem mora dentro de uma cidade, é diferente, né? Existem situações. Eu, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, a minha mãe trabalhava, infelizmente a gente ficou uma boa época sem a presença do meu pai, né? Que meu pai vivia viajando e fazendo a vontade do mundo, né? E dentro de casa, meu irmão ia para a rua, o outro ia para a rua, eu ficava em casa, eu lavava a louça, esquentava a comida, arrumava roupa de cama, lavava banheiro, jogava lixo fora, e minha mãe chegava em casa, já não precisava fazer tantas coisas. Então assim, eu me sentia alegre ali por estar ajudando minha mãe. Meus irmãos era mais rua, mas assim, quando meu pai voltou, meu pai botava ordem também, tá? Você lava o banheiro, você lava a louça, você vai dobrar as roupas de cama, você vai varrer a casa, você vai limpar o quintal, era assim. Quando o papai estava em casa, ele botava a ordem também, né? E minha mãe, desde que eu me lembro por gente, né? Minha mãe sempre trabalhou, sempre... olha, eu tenho caramba assim... Oi, ela vai ver em nome de Jesus. Eu digo assim, eu falo assim, olha, eu tenho uma honra de chamar minha mãe de mãe, apesar de muitas coisas que acontecem, né? Porque a gente às vezes entristece, acontece algumas coisinhas ou outra, às vezes a gente acha meio injustiçado por algumas coisas que acontecem, mas isso moldou o meu caráter hoje. O tratamento que minha mãe deu de lá para cá, ainda que muitas vezes a gente não aceita, mas isso moldou o meu caráter, o homem que eu sou hoje, foi devido ali ao que minha mãe fez. Minha mãe trabalhava muitas das vezes sozinha dentro de casa para alimentar 3 filhos homens, e eu digo que graças a Deus pela vida da minha mãe, e não só, né, pela vida da minha mãe, mas pela vida de todas as mulheres batalhadeiras, as mulheres que lutam, as mulheres que muitas das vezes ganham os filhos para Deus, muitas mulheres que ganham os maridos para Deus. Não tem aí uma campanha, mulheres de joelho, filhos de pé? Ai, se não fosse de nós, muitas das vezes, as nossas mães, as mulheres que têm orado por nós, têm feito a vontade de Deus para nós.
Irmãos, eu sei que Deus, Ele abençoa. E eu vou dizer assim, para as mulheres, assim, é um benefício de muitas coisas que Deus deixou, né? Para os homens, Ele puxa um pouquinho mais a orelha, né? É porque, assim, nós vemos cada palavra na Bíblia que fala relacionada à mulher. Por exemplo, vamos lá um pouquinho, lá puxar agora o tapete um pouquinho. Lá no Éden, a culpa não caiu sobre a humanidade quando a mulher comeu o fruto, mas sobre o homem. Quando o homem comeu o fruto, aí tomou, né, um cascudo na cabeça, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar sobre as mulheres naquele tempo que era um pouquinho mais difícil as coisas. Ele falava assim, as mulheres, né, não podem falar nas igrejas naquela época, né, por vários motivos culturais também daquele momento, mas que elas ganham seus maridos em silêncio. Como assim que ganham em silêncio? Não com palavras, mas com atos. Conforme elas faziam, olha a sabedoria. Se você falar já está difícil de ensinar, imagina ganhar sem falar nada. Então, né, veja bem ali que ele colocou dessa forma, que é uma coisa maravilhosa. As mulheres serão salvas sendo boas mulheres, boas mães, boas donas de casa. O apóstolo Paulo aqui, ele nem refutou tanta coisa com relacionado. Sabemos, né, que quando a palavra vai dizer, né, agora não tem escravo nem livre, mulheres nem homem, né, todos nós temos que correr atrás da nossa salvação. Isso é verdade. Mas assim, às vezes tem algumas leituras que a gente vê na Bíblia que fala que, assim, que dá a entender, né, que as mulheres têm uma regaliazinha, né? Mas amém. Hoje entendemos que temos que aceitar Jesus. Temos que buscar a Deus, temos que buscar uma santidade, temos que louvá-lo, glorificá-lo. E dou glórias a Deus pela vida das mulheres, que vou falar. Hoje em dia as mulheres estão dando, vamos falar assim no português, está dando uma coça em muitos homens aí nas igrejas. Porque, né, as mulheres do círculo de oração, as mulheres das orações, hoje em dia você vê mais mulheres nos grupos de varô do que nos grupos de homens. Hoje nós vemos mais mulheres nas igrejas do que homens. Aí por que será? As mulheres estão dando mais valor do que os homens? Quem sabe? Pode ser que sim. Também pode ser muitas coisas que eu vejo, que muitas mulheres começam a buscar a Deus pela vida que vive. Muitas das vezes maltratada pelo marido ou maltratada pela humanidade, e assim elas buscam mais Deus, né? Mas diz a palavra, né, que a gente tem que vir pelo amor e não pela dor, né? Mas amém, que as mulheres venham pelo amor, que os homens também venham pelo amor, né? Que os homens, né, venham tratar bem suas esposas, porque diz assim a palavra, o homem, né, tem que tratar como o vaso mais frágil, apesar de que para mim mulher é mais forte que homem, tá? Porque eu já falei, homem não aguenta dor de parto não, eu duvido que o homem aguentaria ali ter uma criança, pensa só. Quantas mulheres, a minha esposa, eu posso falar pela minha esposa, quantas das vezes se sentindo mal, vai lá e faz um monte de coisa. Quantas vezes passando mal, com dificuldade. Olha, eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho, que ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma mulher maravilhosa, batalhadora, e vou falar que ela é mais forte do que eu, com certeza, e para me aturar também, né, tem que ser brava também, né, que às vezes a gente relaxa um pouquinho, às vezes a gente, né, só Jesus na causa, pula essa parte. Mas irmãos, eu quero dizer que Deus, se procurarmos, né, não precisamos ir longe, Deus, ele abençoa as mulheres de maneira maravilhosa, e Deus reconhece as mulheres, tanto que Deus reconhece que ele escolheu uma virgem para conceber o Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus também permitiu que algumas mulheres entrassem, uma coisa que pouca gente não aceita. Deus permitiu que algumas mulheres entrassem ali na árvore genealógica lá, né, para poder chegar até Jesus. A Bíblia fala sobre várias mulheres maravilhosas. Vai falar sobre Raabe, sobre Ruth, sobre Ana, sobre... como é que é o nome daquela juíza?
Débora, tem aquela outra também, a do rei, esqueci, é a Ruth, né? Tem a Ruth, e tem muitas outras Esther, muitas mulheres aqui. Deus permitiu o nome dessas mulheres entrarem na Bíblia também para referência. Então temos que entender, né, que Deus está abençoando, Deus está agindo, Deus está falando, e hoje, né, que Deus abençoe. Amém? Eu não vou prosseguir mais. Eu quero pedir, né, mais uma vez, que Deus abençoe essas mulheres valorosas e que Deus tome lá, né, a direção da vida daquelas que estão com parafuso frouxo, né, para que essas mulheres, né, venham a ser como a Bíblia diz que deve ser. As mulheres mais idosas, né, que venham a se portar, né, de forma a trazer ensinamento para as mais novas, e que as mais novas venham ensinar com as mulheres prudentes que têm dado o exemplo, né, para uma vida de santidade com Deus. Então que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus.